Tudo bom, pessoal? Quem já acompanha o Expresso Arduino já ouviu falar do CMRI, já deu uma lida lá, viu alguma coisa? Hoje eu vou estar mostrando o passo a passo para instalar essa interface. Eu tenho aqui na minha maquete um pátio com 10 desvios. Eu vou estar instalando a interface nesse pátio e vou estar mostrando todas as etapas. Eu estou aqui com a interface CMRI para começar aqui as configurações dela. Então o que eu fiz? Eu liguei uma fonte de 5 volts aqui no roxo e no marrom para os servos, ainda não conectei, mas está aqui. Uma outra fonte de 5 volts para os módulos, né, vermelho e preto. O adaptador USB RS485 com 2 cabinhos coloridos para identificar o fio A e B, que não dá para inverter, se inverter A e B não funciona, então embaixo da interface está identificado. E aqui não dá para ver nessa ali que está parafusado, mas aqui eu tenho uma solta, então você tem aqui a identificação A e B, né? Então não dá para inverter. A é com A, B é com B. E agora vamos fazer uma pré-configuração dessa interface. Testar a comunicação do adaptador e testar se aqui a comunicação está funcionando. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, para fazer isso, eu vou ativar aqui o jumper, colocar o jumperzinho de configuração, deixar ele colocado entre os pinos 10 e 11, para que quando eu ligue a interface apareça o menu. Vou ligar a fonte do servo. Aqui está conectada a fonte do servo. E a fonte aqui de alimentação, eu ainda não espetei ela aqui no positivo. Eu só vou ligar depois que eu tiver certeza que o adaptador está funcionando. Então primeiro eu vou testar ali, abrir no computador o IDE do Arduino. Vou ver ali se essa porta, quando eu conecto, ela é reconhecida. Então aqui no computador, eu ainda não conectei na porta USB o adaptador USB RS485. Então pode ver que eu estou sem nenhuma porta. Eu propositalmente tirei todas as conexões USB para não ter nenhuma porta conectada. Então eu vou ligar agora o adaptador aqui. O Arduino vai ter que reconhecer, o Windows vai reconhecer a porta serial aqui. Então, voltando aqui no menu ferramentas, eu só saí aqui para o lado e voltei. Já apareceu aqui a porta 3, que é a porta do adaptador. Eu vou abrir o monitor serial aqui no IDE. Abriu aqui a com 3, que eu tenho certeza que é RS, que a gente acabou de ver que é a conexão certa, né? Então essa vai ser a minha tela para fazer as configurações da interface. Uma coisa importante, para que funcionem os comandos, eu preciso estar com a opção aqui embaixo, ou de nova linha, ou de retorno de carro. Para quando eu der um Enter no valor que eu estou transmitindo, para que esse Enter vá junto com os códigos enviados, para a interface entender que terminou o comando que eu estou dando. E a velocidade de 19.200. Então, feito isso, vou ligar aqui a interface. Tá aí, apareceu o menuzinho. Então, vou primeiro configurar já o número desse node, que vai ser o número 2. Então, eu digitei aqui 1 na barra de cima, endereço do node, ele me apareceu aqui perguntando qual o endereço que eu vou querer. Então, vai ser o endereço 2, estou digitando aqui em cima, dou Enter, ele já aceitou e passou aqui o menu inicial de novo. E vou fazer uma pré-configuração dos ângulos dos servos, colocar um ângulo padrão para todos os servos. Então, entrei na opção 2, configura servos, vou escolher 88, que daí eu coloco um ângulo único para todos os servos. Então, qual o ângulo mínimo? Eu vou colocar 5.
o ângulo máximo 35. E ele configurou esse ângulo 5 e 35 para os servos de 1 a 16. Essa faixa de 30 é o que para minha maquete dá certo, com tablado de 5 milímetros, né, que é a distância, né, da coisa, para desvio Fratesc. Dependendo da espessura aí do seu tablado, esse ângulo pode variar. Mas eu uso como padrão na minha maquete 30 graus mais ou menos de movimentação. Então tenho 5 graus caso precise ajustar da primeira posição, do 0 ao 5, e do 35 tem aí até o 180 para digitar. Então aqui eu vou dar voltando aqui, vou digitar 99 na opção aqui para voltar para o menu principal e vou dar o 9 de fim para encerrar essa configuração. Bom, aqui o que eu vou fazer, pessoal? Vou ligar cada um dos servos só para ele ir para a posição inicial. Estou tirando o bracinho para não ter perigo de ele bater e forçar o servo. Como eu configurei todos com o mesmo ângulo inicial, qualquer porta que eu conecte ele já vai movimentar para a posição inicial. Então vou fazer isso com todos os servos, né? Com os 10 servos, fazer isso, vou colocar eles na posição inicial para daí fazer a instalação física deles. Então, a parte mais chata do processo é instalar os servos. Então, vou posicionar o primeiro aqui, na parte de baixo. Do outro lado, eu tenho o baile de acertar. Acho que vou ganhar na loteria aqui. Acertei de primeira a posição dele aqui. Agora eu só preciso fixar ele aqui, parafusar na posição certa. E aqui já temos o primeiro servo instalado. O Node também já está aqui instaladinho. Estou aqui com os dois módulos. Eles estão de pé aqui para ter uma ideia de como que ficou. Aqui a conexão dos trilhos e alimentação. E esse segundo é a conexão dos servos, que eu tenho 3 servos que eu tô desse lado aqui nesse módulo, que são controlados por esse Node. Então, por causa da distância, eu usei um cabinho de rede, um cabo TP, cabo par trançado, para trazer os dados para cá. Aqui eu acabei instalando também um Power Delay, para os servos não serem ligados, não receberem alimentação antes do Node estar ativo. Esses aqui já tem o Power On Delay do próprio Node. Como aqui não tem nesse módulo, né, eles recebem alimentação por aqui, então eu instalei esse aqui. Né? Se alguém tiver interesse, tem um projetinho lá no blog do Power On Delay. Bom, o que eu vou testar aqui? Já que agora está tudo ligado, eu vou tirar o jumper aqui de configuração. Então, o jumper, tirei ele aqui e vou ligar a alimentação. O que eu espero que aconteça? Ó, não liguei a alimentação, ainda estou mexendo a posição de alguns servos aleatório na mão, porque como ele está com um padrão lá de ir para a posição 5, que eu configurei todos os servos, quando eu ligar a alimentação, ó, ligou, o Power On Delay vai entrar, os servos aqui vão se mexer. Ele fica travadinho. Aqui ainda tá solto. Aqui esse carinha ainda não entrou, ele tem um tempo diferente, ele daqui a pouquinho já entra. Aí, ó, entrou esse, tá travadinho, então tá ativa a interface. Qual que é o próximo passo? Ir para o computador e configurar o ângulo certo de cada servo.
Agora vamos fazer isso aí. Então vamos voltar o jumper aqui. Colocando o jumper de novo, porque eu quero que essa plaquinha, esse node, entre no modo de configuração. Não quero que ele entre ativo direto. Eu quero que ele entre no modo de configuração para eu entrar e configurar cada um dos servos, a posição correta deles para acionar. Agora aqui no computador, então, já estou com a IDE do Arduino aberta. Vou abrir aqui o monitor serial. Está em branco, vou ligar a fonte de alimentação. Tá aí, apareceu um menuzinho lá de configuração do módulo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui na opção 2 para configurar os servos. E vou começar a fazer as configurações, os ajustes de cada um dos servos. Começar pelo servo número 1. Então, ângulo mínimo do servo. Coloquei 5, vou dar uma olhada aqui se ficou bom o ângulo. Então eu testo para ver aqui se ele está encostando, ele tem que estar bem encostadinho, tá ok. Agora eu vou colocar o ângulo máximo, vou colocar 30. Dá uma olhada se ficou bom esse ângulo. Ele ficou um pouquinho afastado, dá para colocar um pouquinho mais. Então vou voltar aqui e colocar o servo 1 de novo. Então o mínimo 5 que eu já vi, vou colocar aqui 32. Vamos ver se ficou bom com 32. Ele já ficou bem certinho, ficou bem justo, não ficou nenhuma folga. Então está feita essa configuração do primeiro servo. Agora é só ir seguindo, fazendo dos demais. Um por um você vai testando o ângulo da posição inicial e o ângulo da posição máxima dele. Aqui eu terminei de configurar os 10 servos. Vou dar o 99 para voltar para o menu. Vou clicar aqui no 3, na lista de configurações, só para ver como ficou as configurações dos meus servos. Então tá aqui os ângulos da posição 0, da posição 1, né, que é a posição fechada, posição aberta deles. Agora está feita essa configuração, eu vou lá na interface, vou tirar o jumper e passar para o JMRI. Tirar o jumper aqui, vou deixar ele na própria placa para não perder, deixar ele aqui do ladinho, ele fica preso, não tem perigo. Vamos abrir o painel Pro do JMRI. Eu vou escolher esse perfil teste aqui, esse profile, que é um profile que não tem nada do CMRI configurado, para fazer todas as etapas aí de configuração. Então a primeira etapa para configurar é aqui em preferências. Então aqui eu preciso criar uma conexão, só tenho do DCC++, vou criar uma conexão com o CMRI. Então escolho aqui CMRI, via serial, a porta é a com 11, né? Ele já põe o padrão, esse prefixo, e aqui a velocidade 19.200. Então marca essa opção 19.200. Clicar aqui em salvar para ele gravar essa configuração e ele vai pedir para restartar o JMRI. Vou abrir aqui de novo. Ok, ele já mostrou aqui, ó, que está com o CMRI ativo. Vamos voltar aqui em preferências, porque eu configurei, basicamente, o que foi essa configuração que a gente fez aqui do CMRI? Basicamente, a gente configurou a porta serial e o protocolo de comunicação. Agora a gente precisa configurar os nodes, cada node é uma interface. Então vamos configurar a interface que a gente adicionou agora ali. Então vamos adicionar aqui a DD Node. O endereço dessa interface que a gente colocou é a interface com endereço 2. Desse tipo aqui, SMINI. Adicionar. Vou dar aqui o Done para concluir. Ele está avisando que eu preciso salvar, ok.
Done, vamos salvar. Ok, tá salvo. Então a interface está configurada. Agora falta a gente começar a configurar os desvios. Então vamos aqui em Tools, Tables, Turnouts. Vamos adicionar eles aqui então no botãozinho ADD. Então aqui eu começo a colocar os endereços deles. Então vou escolher aqui tipo CMRI, o endereço dele. Então como a interface 2, ela começa aqui com 2. Como a interface pode ter 100 e poucos dispositivos, né, o CMRI prevê, então ele vai ser 2001, que é o primeiro endereço, que é o primeiro desvio. Vamos colocar aqui AMV. Vamos chamar ele aqui de 1. Criar um bit. Standby. Então essa opção quer dizer que ele vai ficar fixo. E aqui ele está como desconhecido. Vamos clicar aqui para posição fechada. Posição aqui é aberta. Já moveu ali o servo. Ó. E aqui eu vou repetir esse processo e adicionar os demais. Então, endereço 2, AMV2 e assim vou indo. Então aqui embaixo eu coloco o nome que eu quiser para identificar, o nome que vai fazer sentido, né? Eu estou usando aqui, né, 2, 3, mas poderia colocar aí 20, 30, né, conforme o número sequencial aí da tua maquete. Então vamos configurar todos aqui e já voltamos com tudo configurado para ver com os outros detalhes de ajuste. Então aqui no computador já estou com os 10 servos configurados, né? Todos já coloquei na posição fechada. E agora eu vou conferir ali na maquete a posição deles está ok. Todos os desvios na posição fechados, eu estou com o desvio com 2, com o desvio 3 e com o desvio 6 na posição fechada, só que eles estão abertos. Então o que eu vou fazer? No JMRI eu vou mudar a configuração desses 3 desvios para que eles trabalhem invertidos. Então quando eles estiverem na posição fechada, eles vão estar invertidos. Vamos fazer isso aqui. Então aqui no computador vamos lá no JMRI, vamos pegar aqui o 2, vamos marcar ele como invertido, o 3 e o 6. Ok? Então vou colocar aqui como close. E eles vão estar funcionando ao contrário lá, de uma forma bem simples. Então não preciso me preocupar em inverter posição de servo embaixo de maquete, nada. Aqui eu faço essa configuração e ajusto a posição. Bom, agora que está feita a configuração, eu só preciso salvar a configuração dos servos, né, aqui dos AMVs. Então vou vir aqui em File, Store, Store Configuration Panel to File, e escolho o nome aqui do meu arquivo de configuração. No caso, vou colocar aqui teste mesmo como nome. E está salvo a configuração. Só que o que acontece? Se eu abrir o JMRI, tem um detalhe importante aí, pessoal. Se abrir agora o JMRI, ele não vai carregar isso que eu salvei. Eu preciso dizer para o JMRI carregar. Então aqui em Preferências, Startup, ó, eu preciso colocar aqui, adicionar para ele carregar quando ele for inicializado aquele arquivo de configuração. Aqui, ó, abrir. Então o que acontece? Quando ele iniciar, ele vai carregar essas configurações que foram feitas. Senão eu vou ficar salvando, e sempre que eu abro o JMRI, vai estar em branco. Vai reinicializar. Iniciou. Tá aí o JMRI com as configurações.
Vamos ver aqui, nossas tabelas, está tudo aqui. Então aqui os desvios. Tá aí, pessoal, passo a passo. Espero que ajude aí se alguém estava com alguma dificuldade, alguma dúvida, né? Caso persista alguma coisa, pode entrar em contato, mandar um sinal de fumaça, telegrama, né, carta, e-mail também, ultimamente, o WhatsApp funciona também. E acompanha aí as postagens, acompanha o canal, dá um likezinho, como todo mundo pede, né, que ajuda a gente aqui. Pessoal, um abraço para vocês.